Queridos irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria esta oportunidade de poder retornar para darmos continuidade ao estudo bíblico da palavra do Senhor. Estamos meditando na primeira carta de Pedro, essa belíssima epístola. E antes de nós adentrarmos ao assunto desta oportunidade, eu quero fazer uma oração junto com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nesta oportunidade tão boa que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença. Eu quero glorificar o teu nome e lhe agradecer por tudo aquilo, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, que está passando entre nós. Mas eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é eterno, é maravilhoso, é santo, é poderoso. O Senhor não se move, o seu trono está estabelecido e nós glorificamos o teu nome. Pai querido, quero pedir uma bênção dos mais altos céus em favor dos teus filhos e de tuas filhas, ó Pai querido, que o Senhor esteja com a sua mão estendida, repreendendo todo o mal, alegrando e fortalecendo cada vida, cada coração, para a continuidade da nossa vida contigo. Pai celestial, repreenda todo o mal, é o que eu te peço no nome de Jesus. Também, Pai querido, faz-me valer na minha oração uma atenção especial àqueles que estão, Senhor, trabalhando nesse tempo, os que estão nos postos de gasolina, no supermercado, na farmácia, Senhor meu Deus, num pronto-socorro, nos hospitais, Pai querido, a polícia, o bombeiro, todas estas pessoas, Senhor, que ainda não pararam e que estão mantendo uma atividade para que as coisas possam estar andando. Também aqueles que fazem a coleta diária de frente de nossas casas, Senhor, estende as tuas mãos. Senhor meu Deus, aqueles que limpam, que deixam a cidade, Pai querido, aleluia, mais preparada. Senhor meu Deus, estende as tuas mãos e dá a tua bênção, a tua graça. Abençoa cada família, é o que eu te peço em nome de Jesus. Nesse momento nós iremos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã 394. Vamos louvar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Que em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz sim levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações
tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos na 13ª semana meditando na carta de Pedro. Já fazem 13 semanas que estamos neste livro. Já sabemos o principal assunto desta carta, desenvolvendo a nossa salvação. E hoje eu quero tomar a Bíblia para fazer leitura de onde paramos, no capítulo de número 3, versículos 13 a 22. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Queremos fazer uma recordação de onde paramos, e paramos nesse capítulo 3. E o capítulo 3 se desenvolve a salvação. E do versículos 1 até o versículo de número 7, desenvolvendo a salvação no relacionamento conjugal. Dos versículos 8 a 12, desenvolvendo a salvação na vida social. E do versículo 13 até o 22, desenvolvendo a salvação com mansidão, temor e boa consciência. Pedro continua trazendo uma mensagem aos peregrinos que estão dispersos, levando uma mensagem apostólica. Era necessário que a voz apostólica se levantasse naquela hora. Era um momento decisivo. E nos momentos decisivos da vida, aquele que tem a direção de Deus precisa levantar a sua voz. Não pode se amedrontar, não pode ficar calado ao ver o que está passando e passando deitado em berço esplêndido. Pedro não é assim. Pedro está levando uma palavra àqueles peregrinos, para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, para continuar desenvolvendo a sua salvação. A salvação que é uma dádiva de Deus, através de Cristo Jesus, que nos alcançou quando nós estávamos caídos nos nossos delitos e pecado. Foi Ele que nos chamou a esta tão grande salvação. Nos perdoou, nos purificou, nos santificou e agora nos dá a condição de, neste mundo, desenvolvermos esta coisa tão celestial na nossa vida.
E dos versículos 13 ao versículo 14 está o extremo. Maltratados. Quando Pedro usa esta palavra zelosos, dá-se lembrar de zelotes, que era uma facção dentro do farisaísmo, dentro dos fariseus, que eram extremistas. Só que o zelo aqui é cuidado, é aquele mesmo zelo que Jesus teve quando entrou no templo e tombou a mesa dos cambistas. Um zelo como cuidado, o zelo do Senhor me devora, porque aquele lugar não foi para aquilo, mas foi para adorar a Deus, e estava sendo invertidos os valores. Então os extremos, maltratados, zelosos, sofrer por causa justa, ameaças, medo. Esses são os extremos. E quais são os extremos de hoje? Não são idênticos a este? Estamos sofrendo, somos ameaçados, estamos amedrontados por uma coisa que nem vemos. Então o apóstolo utiliza a sua palavra, a palavra de Deus, inspirada por Deus, como revelação de Deus para o seu povo, para trazer paz, calma e tranquilidade em meio àquele mar revolto. E a palavra é: saiba, desenvolva esta salvação em meio a todo este segmento da vida, com mansidão, com temor e de boa consciência. Que palavra gloriosa de Pedro, que palavra que nos alcança, mansidão. Um dos frutos do Espírito Santo, temor, o princípio de toda a sabedoria, e boa consciência. Não estamos loucos e nem falamos neciamente, sabemos o que estamos falando e a quem estamos falando. Ter consciência que as nossas palavras podem destruir, mas também podem construir. Boa consciência. Queridos irmãos, continuando dos versículos 15 a 16, preparados para responder. E aqui eu quero dar um toque aos irmãos, porque a palavra apostólica chega até hoje para nós que somos peregrinos deste tempo. Preparados para responder. Nós não respondemos, meus irmãos, na discórdia. Nós não respondemos, meus irmãos, no revanchismo. Nós não respondemos para criar revoltas. Não, senhores, a nossa resposta é temperada, sim, cheia de mansidão, cheia de temor e de consciência que do outro lado tem um ser que precisa ouvir uma palavra que vai lhe trazer paz, que vai lhe trazer caminho, que vai lhe trazer solução. Não é hora de debater religião, não é hora de debater política, não é hora de falar estas coisas. Agora é hora de olhar para a Bíblia, olhar para si mesmo e poder transmitir uma palavra mansa, como Jesus vai fazer. Sim, senhores, com temor, sabendo que a salvação foi algo conquistado por nós na cruz do Calvário. Ninguém foi salvo por seu ninguém, não. Nenhum pastor teve autoridade de subir na cruz e derramar o seu sangue. Não, senhores, quem derramou foi Jesus em favor da tua vida. Tenha cautela, prudência no que você fala. Quantas discussões, quantos disques. E olha Pedro dizendo aos senhores peregrinos daquele tempo, que talvez estivesse sofrendo, não o que estamos sofrendo hoje, mas outros sofrimentos, da perseguição, da crueldade humana, porque o cristianismo, queridos irmãos, estava tendo o seu princípio, e o cristianismo foi rejeitado, o cristianismo foi perseguido, houve mortes, derramamento de sangue, nas arenas, nas ruas, e os cristãos peregrinos precisavam com mansidão. Que palavra de Pedro, não é? Mansidão, temor. Quando perdemos o temor, perdemos a razão. E consciência. Consciência não é produto do que pensamos, do que achamos, da palavra de Deus.
É a palavra de Deus que vai produzir em nós a mansidão, porque é fruto do Espírito. Como é bonito você ver o pastor, o obreiro, o crente, por mais simples que seja, saber falar coerentemente neste tempo, sem ameaçar, sem falar aquele é bom e aquele é ruim. Olha, joio e trigo, quem separa ainda é Jesus. Foi Ele quem disse: cresce junto, mas ninguém tem autoridade para separar, porque arrancando o joio, podemos perder, meus irmãos, o trigo. Então tenha consciência. Pedro vai desenvolvendo esta palavra. Primeiro, os extremos. Segundo, preparados para responder. Dos versículos 17 e 18 de 1 Pedro, o exemplo de Cristo. Aí se cala. Aí não tem para ninguém. Aí todas as sabedorias e conhecimentos humanos são em vãos. Por quê? Porque Ele veio de cima, Ele veio do céu, aleluia. Ele tem o pão vivo, esta oportunidade na tua vida. O pão vivo que desceu do céu, que sacia a tua alma, mais angustiada que esteja, Ele tem esperança. Observe o exemplo de Cristo, como que Ele trabalha a mansidão. Deixai vir a mim os pequeninos. Eu olhei e vi como ovelhas que não têm pastor, e me compadeci delas. Olha como Ele recebe a samaritana, porque existe muita gente com uma mulher samaritana. Oh, eu não quero saber de você não. O que você está falando aí nessa sua live? O que você está falando aí nesse negócio aí de WhatsApp, do Facebook, da questão da mídia? Oh, fica quieto aí. Jesus não é assim. Jesus diz para ele assim: dá-me de beber. Mas você é judeu. Mulher, se tu soubesse com quem você conversa, tu lhe pediria água e eu te daria. Jesus dizendo, uma água que salta para a vida eterna. Oramacandaramatéria. Jesus está aqui. Observe como Jesus trabalha a questão de se dominar. Ele poderia trocar pedras, poderia trocar bolotas com a samaritana, mas ele se veste de mansidão. Domínio próprio, para quê? Para conquistá-la, para, aleluia, o reino do céu, porque não é nem em Jerusalém, e nem lá no Gerezim que se adora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O exemplo de Cristo. Temor. E aqui o temor é, meus irmãos, calçado na ação de sabedoria de Jesus. Lembra-se de quando ele, não é? Quando ele, depois de batizado por João, ele vai levado pelo Espírito. Porque tem muita gente que sobe um monte, mas não é pelo Espírito. Jesus foi levado ao monte, ao deserto, pelo Espírito. E lá jejuou 40 dias e 40 noites. E quando teve fome, o diabo sempre se aproveita da debilidade, não é? Ele sempre se apresenta querendo mostrar aquilo que nem era dele. Mas Jesus com temor. E a última tentação, que foram 3, ele diz assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha o temor de Jesus. Somente a Deus adorarás, e a Ele prestarás o culto. Vai-te. E ele se foi. Temor, meus irmãos, faz com que eu não peque. O temor faz com que eu saiba a linha de divisa. O temor produz no crente atitudes belas, que este mundo, até no segmento evangélico, está se perdendo. Outra coisa linda, boa consciência. Tenhamos consciência, irmãos. Consciência. Para que vamos ficar disputando? Para que vamos ficar discutindo coisas que não trazem benefícios para a alma, construção para a eternidade? Para que ficar falando e esborrando os erros dos outros, sendo que nós temos que olhar para os nossos pés, porque nós também temos cheio de erro? Mas o lindo do crente é quando ele olha para si mesmo. E olha o que Paulo nos ensina, que nós devemos de considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Vamos parar com essa besteira. Pedro está dizendo àqueles peregrinos: não se canse, continue,
Levante-se, desenvolva a salvação no seu matrimônio, desenvolva a sua vida com a vizinhança, com o comércio. Agora também saiba que este desenvolver tem que ter mansidão, temor e boa consciência. Dos versículos 19 até o versículo de número 22, o exemplo de Noé. O exemplo de Noé. E no capítulo 3, versículo 19, aqui um versículo controverso, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Este versículo é muito debatido entre os teólogos, e ele pode causar muitas interpretações. Eu quero te trazer, de todas, uma interpretação razoável. Por quê? Porque aqui eu não estou sentado junto com você, numa roda onde podemos trazer uma discussão, para que se faça valer o conhecimento ou a exegese deste versículo. Mas eu quero te trazer, meus irmãos, uma interpretação racional, uma interpretação tranquila, tá certo? E ele continua falando de Noé. Então esse versículo 19 tem muitas interpretações, mas eu quero te trazer uma interpretação razoável. Noé, segundo Pedro, ele foi pregoeiro da justiça a uma geração corrompida, a uma geração que nunca tinha visto chuva, porque baixava, subia um vapor da terra e irrigava a terra. E Noé vai pregar a esta geração. Aquela gente não creu. Então, estes espíritos em prisão, levando-se em consideração a quem Noé pregava, são aqueles que não creram. São os corações endurecidos que não ouviram a palavra de Deus pela boca de Noé. Esta é a interpretação mais razoável desse versículo, sem trazer nenhum diz-que-me-diz-que, mas olhando no contexto, aquela geração ouviu da boca do patriarca Noé uma palavra: entre na arca. Entre na arca. Entre na arca. Muitos adjetivos poderiam ser utilizados para Noé. Esse homem está louco. Este homem não sabe o que fala. Este homem não entende de nada. Está fazendo esse negócio aí que a gente nem sabe, porque foi o primeiro barco, não é? Daquela dimensão a ser construída. 3 andares. Então estes espíritos em prisão são aqueles que não deram ouvido, são aqueles que não creram. E hoje, quanto não estão presos numa incredulidade, numa insensibilidade, talvez até tendo justificativa, mas aquele fulano fala assim, aquele Bertano fala assim, mas o que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é orientadora para as nossas vidas. Então Noé pregou aqueles homens incrédulos e de duro coração, porém eles não ouviram. Então estes espíritos em prisão, pode ser que seja uma das interpretações, as pessoas incrédulas e as pessoas de duro coração, que ao ouvir a mensagem do Evangelho, não tem atitude do centurião: que faço para ser salvo? Eles tapam os ouvidos, porque não querem ouvir a palavra. É como na questão de Estevão. Estevão falou a verdade, mas morreu apedrejado. Eles preferiram tapar os ouvidos à verdade da palavra de Deus e matar o seu profeta. Mas Deus um dia tomará, não é, atitudes concernente a tudo isso. Por isso você, que talvez não seja evangélico, ainda não recebeu Jesus, esteja ouvindo esta palavra, diante desse mecanismo tão poderoso que é a mídia, a internet, que nós chegamos em tantos lugares, e eu posso estar chegando agora na tua casa, e quantas vezes você, sendo um crítico, uma pessoa céptica, uma pessoa incrédula, mas quem sabe você está ouvindo essa palavra, saiba, a porta da arca está fechando, Senhor.
A porta da arca está fechando. Abra o teu coração e permita que Jesus faça morada nele. Saiba, Jesus não é como o diabo. O diabo vem matar, roubar e destruir. Ele não pede licença. Ele destrói a porta, amarra teus filhos, tua família, prostra você. Há uma situação tão vexatória da vida. Agora Jesus não. Jesus é Deus. Ele espera que você abra e ele então entra. Agora, queridos irmãos, depois do versículo 19, nós também temos que olhar um outro traço de Noé. Assim como é desenvolvendo a salvação com mansidão, temor e boa consciência, o período final de Noé foi diferente do primeiro. Noé foi um homem tão exemplar, antes do dilúvio e no dilúvio, que conseguiu colocar a sua família dentro da arca. Olha a prudência de Noé, conseguiu salvar os seus, porque aonde nós temos o maior testemunho é dentro da nossa casa. É a nossa esposa que sabe se a gente lê Bíblia, se a gente ora, se a gente jejua, é ela que está lá. Os nossos filhos é que sabem. Então Noé conquistou fazendo dentro. Ninguém outros aceitaram, a não ser suas noras. Foram 8 pessoas salvas. 3 filhos, 3 noras. Ele, Noé e sua esposa. Mas o fim de Noé, ele embriagou-se pelo fruto da vinha, amaldiçoou, ficou nu. Por quê? Porque não desenvolveu completa salvação. Então, o que me demonstra isto é que o fim é melhor que o começo. E que em todo tempo eu tenho que desenvolver a salvação. Então, a você que está parado e distanciado dos caminhos do Senhor, não tem justificativa também. Ah, porque o fulano é isso, porque o Bertano é aquilo, porque aquilo diz aquela outra coisa. Não existe justificativa. Diante de Deus, não existe argumentação. Busque, enquanto é dia, ficar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Então, queridos irmãos, nós temos que desenvolver esta salvação na família, na sociedade, com mansidão, com temor a Deus e com boa consciência. Estamos passando momentos distintos. Não sabemos o dia que as portas do templo vão ser reabertas, para tê-los aqui sentados nessas bancadas, para continuarmos ouvindo esta palavra. Mas enquanto isso não acontecer, estaremos sempre levando esta palavra ao seu coração, dando continuidade a esta preciosa carta de 1 Pedro, a esta epístola que fala tão profundamente nos nossos dias. Deus te abençoe. Eu quero te convidar para fazer parte, das páginas da igreja. Estamos lá no Face, estamos no YouTube, estamos no Twitter. Procure lá. AD Belém Ipanema. AD Belém Ipanema. Siga-nos e ouça as mensagens de Deus, os louvores a Deus que estão sendo preparados para a vossa vida ali. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade de poder trazer esta palavra à tua igreja, ao teu povo e todos aqueles que estão ouvindo. Que o Senhor esteja derramando a sua bênção, a sua graça e fortalecendo cada um debaixo de tuas mãos. Pai Celestial, se o Senhor nos der o privilégio de tão pronto abrirmos o tempo, poderemos recebê-los aqui na tua presença. Mas se isto não for, voltaremos para dar continuidade à tua palavra, que é tão preciosa para nós, que nos descansa, que nos dá paz, que nos orienta. Abençoa os teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, se com as nossas vidas, e que juntos possamos dizer amém. Até a próxima, em nome de Jesus.